Iniciar mais uma sessão da cirurgia vascular, mais uma vez com convidados ilustres para poder participar da sessão. Hoje, os nossos dois convidados para falar, Dr. Fábio Solano, que é cardiologista intervencionista, e Dr. Maurício Lavinho, que é cardiologista clínico, ambos do corpo clínico do hospital. A gente aproveitou o gancho de um caso interessantíssimo de TAV, que nós fizemos recentemente, em que nós precisamos escolher um acesso alternativo do habitual, que é o femoral, para servir de conduto para o desalojamento do dispositivo. E nós vamos apresentar esse caso de maneira segmentada, eu vou explicar, e Patrick vai aproveitar o ensejo para poder fazer algumas considerações teóricas a respeito das alternativas para acesso vascular. Estruturalmente, a gente vai começar com o Fábio, ele vai falar sobre o caso clínico, né? E aí fique à vontade, Fabiano, para fazer qualquer tipo de comentário a respeito da técnica, do que vocês discutiram para poder definir pela indicação de cirurgia, avançar livremente onde você quiser sobre o tratamento. Depois, Patrick vai falar de maneira mais didática e teórica sobre os acessos alternativos possíveis. E, na sequência, eu entro para poder falar especificamente sobre a execução do acesso, nesse caso em particular. Posteriormente, Maurício, que é o cardiologista assistente do paciente, vai corrigir tudo que a gente falou. Se a gente falou alguma besteira, Maurício aí vai dizer, não é bem assim. Fique livre para poder também fazer qualquer tipo de comentário sobre o caso, ele está como debatedor oficial, e todo mundo que está participando, obviamente, depois de tudo, pode fazer qualquer tipo de pergunta, comentário, provocação, para a gente acabar tendo até opções para poder falar. Beleza, então vamos começar. Fabão, com você. Obrigado, Milton, pelo convite. Tá? Nós vamos já começar apresentando o caso. Bom, é um caso, acho que a maioria dos que estão aqui meio que já conhece. É um caso de um paciente de 67 anos que internou em setembro na instituição com quadro de edema agudo dos pulmões. Ele já vinha com uma queixa de dispneia, os pequenos esforços, e tinha sido internado há poucos dias antes em outro hospital por um quadro semelhante de edema pulmonar. Nesse outro hospital, o relato é de que ele havia sido avaliado e, depois de compensado, recebeu alta a pedido porque recusou o tratamento curativo proposto, que foi o mesmo que nós acabamos indicando. Né? Dias depois, então, ele foi admitido na cardiopulmonar, com esse quadro de edema pulmonar, sem quadro de angina associado, sem febre, sem nenhum outro sinal infeccioso. Né? No exame físico, ele tinha congestão pulmonar, o sopro sistólico de foco aórtico de estenose aórtica, com pulsos periféricos de baixa amplitude, parvos e tardos, e no exame dos pulsos, ele tinha uma simetria, uma diminuição de pulso femoral direito. Os exames iniciais da admissão mostravam um BNP extremamente alto, um NT para o BNP acima de 11.000, sofrimento miocárdico com troponina ultrassensível de 800. Né? Ele já tinha uma história de uma disfunção renal crônica, estava com a creatina de 2, saí com um clearance de menor do que 40. Um PCR COVID foi feito negativo, no ECG ele tinha um ritmo sinusal com distúrbio de condução pelo ramo direito. Esse eco foi feito já no primeiro dia de admissão, mostrava um aumento de átrio esquerdo, com ventrículo esquerdo com dimensões normais, fração de ejeção preservada,
hipertrofia ventricular esquerda importante, com septo e parede posterior aí de 14, 15 milímetros, hipertrofia concêntrica, uma estenose aórtica grave, com gradiente máximo e médio de 69 e 40, respectivamente, uma área valvar de 1 centímetro quadrado, que indexada pela superfície corporal dava 0,5. Então, estenose aórtica importante. Tá? Além disso, tinha calcificação do anel mitral, com insuficiência discreta, e não tinha alterações de contratilidade do VE que levassem a gente a pensar em qualquer quadro isquêmico importante associado. Então, a suspeita foi realmente do edema pulmonar associado à estenose aórtica calcificada, grave, né? Tinha um componente de hipertensão também, ele era portador de hipertensão, um paciente que já tinha disfunção renal crônica estágio 3, e tinha algumas outras coisas mais, né? Tinha um transplante hepático há 14 anos atrás, por cirrose hepática alcoólica, e vinha em uso de tacrolimus. Depois disso, ele desenvolveu um diabetes insulino requerente, e nesse meio tempo, ele também desenvolveu doença arterial obstrutiva periférica, que foi tratada há 4 anos antes, em Minas Gerais, com angioplastia dessa bifurcação da aorta abdominal e de ilíacas, como a gente vai ver mais adiante. Pesquisando especificamente isso, ele ainda referiu para mim uma claudicação intermitente há alguns meses, com dor nas 2 pernas e pior, se não me engano, na perna direita. Apesar disso tudo, ele continuava bebendo e continuava fumando. Então, o paciente foi abordado pela equipe clínica, né? O Maurício Lavini foi o cardiologista que ficou à frente do caso, compensou o paciente com diuréticos e controle da hipertensão arterial. E aí, com a compensação clínica, não foi demorada, né? A gente começou a discutir qual seria o tratamento definitivo da estenose aórtica desse paciente. Considerando aí todas as comorbidades e risco cirúrgico do paciente, né? Que apesar de ser um paciente jovem, de 67 anos, então pela idade, um paciente passível de ser levado para cirurgia cardíaca de troca valvar, mas era um paciente que tinha múltiplas comorbidades, né? O STS aí perto de 8% de risco de morte associado à troca valvar aórtica, com um risco de morbidades associadas de quase 50%. Então, quase que proibitiva mesmo essa cirurgia. Além disso, disfunção renal, se a gente considerar que ele foi transplantado também, né? Comprometimento de mais um segundo órgão. E, dessa forma, a gente considerou ele um candidato mais adequado para a TAV. Inicialmente, ele não queria saber de nenhum tratamento, mas aí conversando com ele detalhadamente, explicando o risco da situação dele, a recorrência da internação hospitalar, ele aí se convenceu de que precisava tratar, e a gente pôde seguir com a avaliação aí anatômica. Então, nós fizemos a indicação do tratamento, né? E aí depois fizemos a avaliação anatômica, e o exame de eleição é a angiotomografia de aorta torácica e abdominal. Essa tomografia ela deve ser feita acoplada ao eletrocardiograma para a gente avaliar bem a estrutura valvar e sua relação com as coronárias. Então, não pode haver aí artefato de movimento, ou o mínimo de artefato possível, para a gente ter uma avaliação boa, escolher bem a prótese que a gente vai usar, tamanho da prótese, qual tipo da prótese, etc. Então, aqui a gente vê uma válvula aórtica calcificada, né, de 3 cúspides, um padrão aí normal de válvula aórtica. Vemos as medidas do ânulo aórtico, né? Nós sempre fazemos isso, área, perímetro, diâmetros, relação com as coronárias, então a altura das coronárias para ver se há algum risco de oclusão de coronária com o implante da prótese, e diâmetros dos seios coronarianos, diâmetros da junção sinotubular, toda a avaliação desse aparelho valvar e estrutura da aorta para avaliar a factibilidade técnica e riscos do implante da prótese. A TAV é feita geralmente por via transfemoral,
né, com bainhas introdutoras que variam de acordo com o dispositivo, a prótese usada, entre 14 a 16 frentes. Então, hoje em dia, nós conseguimos fazer TAV com vasos a partir de 5 milímetros de diâmetro, 5 a 5,5, a depender da prótese, do tamanho da prótese, do tipo da prótese que vai ser utilizado. Então, a gente tem que avaliar bem a artéria femoral. Geralmente, as bainhas passam muito bem, mas mesmo em alguns casos em que parece tudo bem, a gente pode se deparar com essa situação aí, de uma perfuração de ilíaca que nós tivemos num outro paciente e que pode ser catastrófica e custar a vida do doente. Nessa paciente era muito magrinha, muito pequenininha, a gente conseguiu comprimir com a mão temporariamente enquanto passamos rapidamente o stent revestido e conseguimos ocluir ali a perfuração e resgatar a paciente. Então, Miltinho deve dar mais detalhes sobre isso, mas uma varredura de todo o sistema arterial, né, da aorta, desde das carótidas, subclávias, até a porção femoral lá da coxa, deve ser feita para a gente ver se não existe nenhuma tortuosidade acentuada, placas obstrutivas, placas ulceradas, calcificações ou obstruções que impeçam a progressão adequada da bainha introdutora e do sistema de entrega da prótese, né? Então, a gente vê que na paciente, a aorta parecia boa, apesar de calcificada, tem umas placas, e aí começa o problema. Então, 2 stents implantados, né, na aorta terminal, uma bifurcação, e aí se estendendo para ilíacas, dos 2 lados, com sobreposição de stents aí na ilíaca esquerda e um gap entre 2 stents na ilíaca direita. Vejam aí já passando para as femorais. As femorais também têm doença. E um diâmetro bem limítrofe quando a gente vai fazer as medidas. Então, esse é o cenário que a gente encontrou do acesso femoral. Então, vejam as diversas medidas, vejam com pontos de 3 pontos menor do que 4 milímetros de diâmetro, né? Vejam aquele gap entre os 2 stents do lado direito, e vejam do lado esquerdo pontos entre um stent e outro com estenose acentuada, né? Miltinho, se você quiser fazer alguma colocação nesse slide, ou Patrick, por favor, fiquem à vontade, tá? Mas, então, essa situação não nos deixou confortável para a gente seguir por via transfemoral. Nós pensamos em algumas estratégias que Patrick e Miltinho podem comentar mais adiante, mas acabamos optando por seguir pelo acesso, um acesso alternativo, né? Que nesse caso aqui, existem vários acessos alternativos para TAV, nesse caso, nós avaliamos o acesso pela subclávia esquerda, né, pela axilar, e aí vimos que, apesar de algumas placas ateroscleróticas, também não era o melhor dos diâmetros, em torno aí de 5,5, 6 em média, né? Nós vimos que seria possível, se a gente utilizasse uma determinada prótese de baixo perfil, conseguir, por dissecção, passar por esse caminho, entrar na aorta e descer para o plano valvar aórtico. Vejam que a angulação da aorta também não era uma aorta muito deitada, não era das mais verticalizadas, que nos ajudaria, mas também não era muito deitada, que poderia atrapalhar a chegada da prótese. E aí nós optamos por ir direto por esse acesso, né? Tínhamos a opção de tentar pela via femoral primeiro, se não desse certo, tentar pela via subclávia, mas aí nós optamos, por razões que a gente pode discutir, pelo acesso direto pela subclávia. Vejam, esse foi o procedimento. Aí nós passamos um catéter pigtail por baixo, né, pela ilíaca esquerda. Vejam que nós tivemos dificuldade já na passagem desse pigtail, que é um catéter de 5 frentes. Imagina um catéter, uma bainha de 15 frentes, que foi utilizado nesse paciente. Aí o pigtail na raiz da aorta, fazendo uma ortografia inicial, né, para a gente ver bem o plano valvar, avaliar a posição em que a gente vai utilizar para o implante da prótese. Esse paciente já tinha um certo grau de
insuficiência aórtica concomitante à estenose. E aqui uma avaliação antes da equipe de vascular dissecar a artéria, né? A avaliação basal da subclave e da axilar que a gente utilizou do lado esquerdo. Depois disso, a obtenção do acesso, né? Passagem de um introdutor. Vejam aí, o introdutor foi passado e um fio guia posicionado na raiz da aorta. E como nós escolhemos uma prótese chamada pórtico, né? Uma prótese autoexpansível, essa prótese ela exige que a gente faça uma pré-dilatação da válvula aórtica para ela melhor se acomodar, para ela melhor expandir, ela não tem uma força radial muito grande, e assim nós fizemos, né? E por que nós escolhemos essa prótese? Porque ela tem um sistema de entrega de muito baixo perfil e com hidrofilia muito boa, que é adequada para esses acessos difíceis, desafiadores, como era desse paciente. Então, nós utilizamos essa prótese por conta disso. E ela precisa que a válvula aórtica seja preparada com a valvoplastia por balão, antes dela ser implantada. A valvoplastia teve sucesso, e aí nós conseguimos passar a bainha. Vejam o momento de introdução aí, passagem da subclávia para a crosta da aorta, né? E o posicionamento inicial aí da válvula, a gente escolhendo o ponto de início da liberação da prótese. A prótese foi um pórtico número 29, grande, até uma liberação muito lenta, muito controlada. O paciente permaneceu estável em todo momento. Nós vamos liberando ela lentamente e fazendo algumas injeções de controle para avaliar se o posicionamento está adequado da prótese. E aí, quando nós consideramos tudo adequado, terminamos a liberação, desprendendo ela do sistema de entrega. E assim ficou o resultado imediato do implante da prótese, sem nenhum leak significativo, com um gradiente transvalvar muito bom, de acordo com o eco. E vocês vão ver mais detalhes com Miltinho e Patrick, mas essa foi a geografia de controle após o fechamento do acesso da subclávia, né? Então, vejam que a subclávia permaneceu intacta, como se a gente não tivesse mexido. E aí, isso aí a gente deve muito à perícia da equipe de vascular. Esse foi o eco no segundo dia, pós-TAV, né? Então, vejam a redução dos gradientes transaórticos, transvalvares, né? Caindo aí de 40 para 7, o gradiente médio. Vejam aqui, até houve já uma redução aqui do diâmetro do ventrículo esquerdo. Não tinha uma insuficiência aórtica importante. O paciente teve como intercorrência só um hematoma no sítio da dissecção. Foi um hematoma razoável, mas sem repercussão clínica, que não motivou nenhum tratamento específico, só observação. E a alta hospitalar ocorreu 3 dias depois do procedimento e 17 dias depois da admissão dele no hospital, né? Saiu de alta com AS 100 miligramas, que é o tratamento padrão que nós utilizamos de antiagregação plaquetária após o implante dessas próteses na válvula aórtica. Bom, participaram do procedimento várias equipes. Eu não nomeei os integrantes, que poderia acabar esquecendo alguém, mas nosso grupo, equipe de vascular, equipe de cirurgia, eco, anestesiologia, enfermagem, e aos quais eu agradeço pela colaboração e pelo trabalho intenso a altas horas da noite, né? Então, essas seriam as considerações do caso, Miltinho. Beleza. Muito bom, Fabão. Legal. Patrick, acho que dá para poder você começar. Você não quer apresentar logo o caso, não? Tudo bem. Tudo bem. Eu vou falar algumas considerações a respeito do acesso. A gente optou pelo acesso da artéria subclave esquerda
E esse paciente tem um histórico, na verdade, que motivou isso. Ele é um paciente que tem já uma doença arterial oclusiva periférica de longa data, é um paciente que já havia sido submetido a 2 procedimentos endovasculares em outro serviço há algum tempo atrás. Ele fez um KISS stent, um procedimento de angioplastia com stent do eixo aorto-ilíaco bilateral há mais de 5 anos, motivado por claudicação, mas é um paciente muito arredio, continuou fumando, bebendo, a doença progrediu e ele acabou tendo que fazer um procedimento adicional, esse último, há 4 anos atrás, também em outro serviço, também para tratar a claudicação. Então, ele é um paciente que tinha a ilíaca toda metalizada e você já começava a ter algum grau de disfunção de stent. Então, você tinha zonas, somente da ilíaca externa direita, com calibre bastante reduzido, e zonas de estenoses críticas no eixo contralateral, na ilíaca comum esquerda, inclusive com um segmento do stent que parece que tem uma fratura da malha. Então, você tinha uma ilíaca de calibre reduzido, com material metálico, e isso poderia dificultar demais o acesso. Ele recidivou a claudicação pela 3ª vez, então não era tão exuberante, porque em virtude da condição cardíaca dele, ele acabava tendo uma limitação do estilo de vida, mas ainda assim ele referia dor na perna. Então ele era um claudicante sintomático. E depois do procedimento, só com a melhora da bomba, ele deixou de ter claudicação. Ele ampliou a rotina dele de atividade física habitual, né, e de esforço habitual, sem limitação de claudicação. Então, acho que a melhora da bomba foi o suficiente para poder ajudá-lo, até porque ele tem doença femoropoplita também. Ele tem as 2 femorais superficiais completamente ocluídas. Então, ele tem só pulso femoral, né, mas não tem pulso poplíteo nem distal. Ele tem doença de 2 andares, aorta ilíaco e femoropoplíteo, aorta ilíaco estenótico e o femoropoplíteo ocluído mesmo. Tanto que a dor dele era mais em panturrilha, que é típico de doença oclusiva do segmento femoropoplíteo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem do stent da ilíaca comum direita, que o calibre até aí não seria impeditivo, mas aqui embaixo ele tem um stent ilíaca externa direita, que aí sim, como o Fabio mostrou na aula dele, atinge milímetros de 3, 4, assim, torna uma artéria bem pequenininha. E a ilíaca contralateral comum, dá para poder ver não só uma zona de estenose, mas uma zona de projeção da malha do stent intraluminal, sugerindo até uma possível fratura, e essa zona era bastante estrenótica. Então, ele não tinha um eixo, um território ilíaco ideal para a navegação do sistema de liberação do dispositivo. Aqui é a tomografia também que o Fábio postou mais cedo. Aqui a gente vê que a subclave esquerda dele não é muito tortuosa, tem algumas calcificações próximas ao ósseo, mas são bem esparsas, não tem nenhuma estenose crítica. Aí a gente avança um pouquinho, porque o segmento tóraco-abdominal dele não tem grandes segredos, surpresas, mas no segmento infrarrenal você já começa a ter um KISS stent em bailarina, né, que é a técnica que faz um cruzamento do stent. E se você acompanha, você percebe que do lado esquerdo tem uma superposição de stents com a estenose, e a ilíaca externa direita fica bastante reduzida de calibre, mostrando que o eixo realmente não era favorável. Aqui é uma imagem mostrando os stents na ilíaca dele. Então, ela toda metalizada. A subclávia, esse aqui era no ósseo, então era bastante calibroso no ósseo, tinha 1 centímetro, mas o ponto de acesso da subclávia é um pouco mais distal.
e deveria ter algo em torno de 6, 6,5, 7, que foi a zona em que a gente dissecou. E, basicamente, a dissecção da subclávia, a gente faz uma incisão em torno de 10 centímetros no segmento infraclavicular, né? E quando você passa da fáscia, você não tem tantas estruturas assim na frente da subclávia esquerda. Mas o segmento em que ela fica livre é muito curto, porque aí sim, se você avançar longitudinalmente ao longo no vaso, você passa a ter contato com possibilidade de plexo braquial, lesão de feixe nervoso. Esse é um cuidado importante. Então, você tem um vaso que é apenas profundo, mas que o segmento que você está livre para dissecar é relativamente curto. Um outro detalhe da manipulação, isso é muito importante da subclávia, é que ela é uma artéria de parede muito delgada, fina, parece uma veia. Então, quando você está manipulando, se você não tiver muito cuidado com a instrumentalização do vaso, você pode rasgar com extrema facilidade. É feito o controle proximal distal, como qualquer acesso aberto vascular, mas no caso da subclávia, isso é ainda mais importante, principalmente na introdução do sistema, dos introdutores, inclusive com algumas manobras, como o controle bidigital, você literalmente pinça com os dedos o segmento proximal do vaso para poder você ajustar a entrada dos dispositivos, porque qual é o perigo? Como eventualmente o vaso é pouco calibroso ou o dispositivo é mais calibroso, se ficar muito justo, quando você faz a introdução, você pode ter uma lesão por avulsão. Literalmente, o vaso pode rasgar e cair no segmento proximal. O segmento proximal, nesse caso, é a cavidade torácica. Então, você pode simplesmente ter uma avulsão com um coto completamente aberto que entra na cavidade torácica e você está com um acesso extratorácico. Então, você não tem como recuperar com facilidade. Então, a gente precisa fazer ser bem metódico, não só na dissecção, mas como na manipulação do vaso durante a colocação do dispositivo. E isso a gente viu bem, porque a gente teve uma mínima dificuldade, que quando a gente foi colocar o dispositivo de entrega, ele tem várias camadas, né? Tem um introdutor, tem um mandril, e eles são colocados de maneira telescopadas, e cada camada tem um desnível mínimo. Né? E por mais hidrofílico, por mais flexível que sejam essas bainhas atuais, às vezes esse degrau, ainda assim, em contato com a zona de entrada na parede, pode ter algum tipo de resistência ou provocar alguma lesão. Então, a gente tinha um pouquinho de dificuldade, porque tinha um ponto específico do dispositivo que estava batendo na borda de entrada da subclávia e fazendo com que houvesse essa dificuldade de progressão. E a gente teve que encontrar o ângulo certo, girar o dispositivo, procurar um outro ponto de contato do dispositivo com a luz do vaso, para que ele entrasse da maneira mais coaxial possível, sem risco de lesão. Isso foi feito. Então, é algo que tem que ser sempre muito meticuloso. Aqui algumas fotos de secção. Aqui é um vídeo. Sim, isso aqui é um vídeo que o Fábio já está manipulando, já fez a punção do vaso, ainda não é o sistema de liberação que está entrando, é um introdutor menor que ele está colocando, mas ele já estava ajustando, tateando como é que é a angulação, como é que vai ser a posição mais confortável para se colocar o dispositivo mais importante depois. Cachorro seu. Dá para aquecer aí? Quer que eu dê isso para vocês? Está aquecido, professor Tobo? Cuidado. Depois que a gente colocou o sistema de entrega, aí a cirurgia avançou pelo tempo, aí sim, a cirurgia, de fato, né, que o Fábio mostrou,
Aí, nós fizemos uma plastia do vaso. Então, é um ponto que a gente fez uma arteriografia, a gente fez uma reconstrução do vaso. Esse aqui é o resultado final. Isso aqui é uma linha de sutura. Você percebe que o vaso está completamente preservado o calibre, e a angiografia controle que Fábio mostrou na apresentação dele não deixava dúvidas sobre nenhuma estenose residual, nenhuma zona de dissecção, nenhuma zona de lesão, nenhuma ruptura de algum colateral, porque na subclave a gente tem alguns ramos que são importantes, as arteriais que são importantes. E esse paciente acabou, como o Fábio também comentou, evoluindo com um hematoma da incisão cirúrgica, talvez porque nós tenhamos optado por antagonizar apenas metade da dose da heparina. A gente nunca fica confortável em antagonizar tudo, mas como tinha dessa vez uma incisão cirúrgica, e essa é uma zona que não tem muito tecido para poder fechar aquele espaço morto, então houve uma coletou um pouco de sangue, com zero repercussão clínica. O paciente não teve decréscimo hematimétrico, não teve queda de pressão, não teve nenhum sintoma no braço, ele sempre manteve com boa perfusão, com bom pulso, não teve nenhum sintoma de neuropraxia, ele não teve nenhuma alteração sensitivo-motora, nem inchaço. Então, era apenas aquele hematoma que chamava atenção, porque era um hematoma moderado, deixava a gente vigilante, preocupado, mas não tinha nenhuma repercussão com o paciente. A gente veio acompanhando esse hematoma no consultório, e na semana, tem mais ou menos 10 dias, ou pouco mais que isso, que ele fez uma revisão comigo, e praticamente a cisão cirúrgica completamente cicatrizada e nenhum sinal de hematoma residual. E ele referindo que teve uma melhora, inclusive, da claudicação, que estava sentindo pela doença fibromialgia que ele tem depois do tratamento que foi realizado. E é isso aí. Patrick? Fala, Miltinho. Tudo Beleza. bem? Tudo bem, pessoal? Agora, aproveitar que Fábio já acabou colocando dessa maneira, se Maurício queria fazer alguma observação, até no pós-operatório, sobre o hematoma, alguma consideração sobre essa parte? Esse foi um paciente, Milton, que eu acho que, acima de tudo, assim, exemplifica o sucesso da nossa integração, né, entre várias equipes clínicas aí, cirúrgicas, multidisciplinar, né? A gente conseguiu abraçar ele na cardiopulmonar, então ele é um cara que não vinha fazendo acompanhamento praticamente com nada. Ele via de 2 em 2 anos lá para o médico do transplante hepático dele em Minas Gerais, só e voltava. Então, a gente conseguiu abraçar ele aqui na cardiopulmonar. Então, ele está seguindo ambulatorialmente comigo, né, cardiologista, com a equipe da vascular, com a equipe da endócrino, com gastrohepato, e eu acho que eu não sei se eu me esqueci de alguém. Pelo menos umas 4 ou 5 especialidades aí no acompanhamento. Eu já tive um retorno dele ambulatorial, muito bem clinicamente, não queixa mais de dispneia, assim, realiza atividades normais. Me referiu que reduziu a carga tabágica, mas eu não sei até que ponto a gente pode confiar nessa informação, né? E estava no acompanhamento ambulatorial. A gente tem um ecocontrole que o Fábio mostrou aí agora, que foi realizado essa semana, e está com resultado ótimo, satisfatório. E agora é controle de fatores de risco, né? Agora a gente vai ter que lidar aí com a dificuldade de controle glicêmico, de hábito de vida, de controle pressórico. É um paciente que ainda tem muito substrato aí, muita doença ativa, para voltar a ter complicações vasculares no seu segmento, né? Cardiológicas, inclusive, também. Renal crônico, tem uma creatinina limítrofe, fiquei sem falar de nefro também, a nefro acompanhou na internação e está seguindo também ambulatorial. Então, ele está com pelo menos 5 especialidades aí em acompanhamento ambulatorial. Vem clinicamente bem. Acho que é de sucesso, mas que estamos ainda com alguns desafios aí, principalmente na tentativa de adoção de medidas comportamentais, né? Somente a abstinência. Tudo bem, Patrick, se quiser continuar, por favor.
Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, parabéns aí a todo mundo que participou do caso e fez com que o caso fosse não só um sucesso, mas também um exemplo, né, que a instituição tem condições de fazer casos complexos de TAV, com pessoas com qualidade fantástica, e, sem dúvida, essa interação de todas as equipes é fundamental. Miltinho, pessoal, todo mundo vendo a tela, tudo certo? Sim, Patrick. Então, vamos lá. A minha ideia aqui é falar com vocês um pouquinho sobre as opções de acesso alternativo para a TAV, tá certo? Fazer uma revisão de literatura e ser muito técnico, tá? Em relação às coisas que podem ser feitas e que todos nós temos condições de fazer. Sem dúvida nenhuma, a TAV é um tratamento minimamente invasivo da estenose valvulótica severa, a Fábio falou muito bem. O acesso transfemoral sempre vai ser e é o mais utilizado. Tá? E hoje a gente sabe que a gente pode fazer de forma totalmente percutânea. No início não se fazia, porque os dispositivos eram bem grossos, eram calibres grandes, de 24 frames, e ainda muitos acessos alternativos requerem acessos cirúrgicos abertos, que a gente sabe que cada vez mais a gente tem conseguido fazer de forma percutânea muitos acessos. Bom, aqui a gente pode ver uma distribuição de acessos alternativos e acesso transfemoral. A diferença é que o acesso transfemoral, sem dúvida nenhuma, no mundo é o acesso mais, sem dúvida no mundo é o acesso mais utilizado. Tá? É muito importante todo acesso para a TAV a gente saber o melhor ponto de punção. Então, o controle tomográfico deve ser feito, o pré-operatório tomográfico é imprescindível para os casos que a gente consiga localizar o melhor ponto da artéria para uma punção adequada. Porque a maior parte das complicações da TAV, sem dúvida nenhuma, é do acesso vascular. Então, uma reconstrução correta, com ponto de punção adequado, seja ela uma punção guiada por escopia ou uma punção guiada por Doppler, é de fundamental acesso para um sucesso no caso de TAV. A gente deve compartilhar todo o trajeto, desde a punção até o sítio de implantação, e todo o trajeto da TAV, onde a prótese vai passar, deve ser vista e deve ser bem analisada. Algumas vezes a gente tem alguns kinks que aparecem nas tortuosidades das ilíacas, que muitas vezes a gente pode até ter uma diversidade, mas talvez um guia longo consiga resolver essa diversidade, ou técnicas endovasculares como varal a gente consiga também sair. Mas todo o trajeto deve ser visto, e visto também a quantidade de placas calcificadas ou trombos que existe na circunferência da artéria. Artérias muito calcificadas, que tem mais de 50% de calcificação arterial ou trombos arteriais, devem ser vistos como impeditivos para determinados procedimentos com dispositivos mais robustos. Bom, falando propriamente dos acessos alternativos, a gente vai falar do acesso femoral cirúrgico aberto, tá? Que antigamente foi muito feito, hoje cada vez se faz menos, mas é uma opção. O acesso subclávio, ou também axilar, cuja preferência maior é do lado esquerdo. Tá? O acesso aórtico direto, um acesso muito utilizado em alguns lugares da Europa, principalmente Itália. O acesso transcarotídeo, que é um acesso de exceção, mas pode ser usado. O acesso transcaval, muito elegante acesso e de uma factibilidade não tão difícil quanto se imagina. E o acesso anterógrado, que é o acesso transapical, que já foi se utilizado muito, e algumas próteses podem ser utilizadas. O acesso cirúrgico aberto é um acesso que o cirurgião vascular faz isso muito de rotina, principalmente quando a gente faz implementações de aneurisma de aorta abdominal ou outras coisas. O acesso realizado em 2005 para um TAV femoral, com dispositivos quando era 24 frentes. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa TAV aqui no Brasil foi em 2008, eu era residente R1 de cirurgia vascular, foi em 2008. E foi feito um acesso cirúrgico aberto, um dispositivo de 24 frentes. O acesso totalmente percutâneo mais utilizado hoje em dia, em torno de 87% dos casos, tá?
dispositivos hoje diminuíram o perfil para 14, 18 frames. Isso também teve uma redução da taxa de sangramentos de 29% para 5,9%, sangramentos até então ditos como menores, tá? E também uma redução da necessidade de diâmetro da artéria femoral. Antes de 6, 7 milímetros, hoje a gente consegue fazer um implante de uma TAV com artérias de 5, 6 milímetros. O acesso subclave esquerdo, que é o acesso que o Milton falou muito bem, tá? Foi um acesso inicialmente realizado em 2008 para a artéria femoral, sendo hoje o segundo acesso menos invasivo. Ele é possível fazer tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, mas o lado direito tem um grande inconveniente do ângulo que você vai descer a TAV para a aorta ascendente. Então, isso não é um ângulo ideal para que se faça o implante, por isso o lado esquerdo é melhor. Tem uma grande facilidade para o operador, que é uma distância curta entre o local da punção e o anel aórtico. Diferente quando se faz TAVs femorais, os acessos à distância são muito longas, você perde um pouco o puxability. Então, via subclave esquerda, essa distância é bem curta e te dá uma boa segurança para o operador. Uma coisa que é importante é a gente entender que o acesso subclave pode muitas vezes ser confundido com acesso axilar, né? Então, a gente tem que entender a posição anatômica da primeira costela em relação à borda lateral do peitoral. Então, muitas vezes, a gente consegue um bom acesso para uma TAV com um calibre adequado via artéria axilar. E a gente consegue, mais ou menos, com artérias de 6, 7 milímetros na axilar, passar tranquilamente esse dispositivo de TAV. Uma coisa importante a ser vista nas arteriografias é a angulação que existe em relação à aorta do pau. Pessoal? Não, Pode seguir, Patrick. Tá tendo acesso à tela. Mas algo aconteceu aqui. Não está avançando? Não estou avançando, não. Show. Agora foi. Agora foi. Então, o ângulo entre a subclave e a aorta deve bem ser visto, tá certo? E algumas adversidades que existem no trajeto. Uma coisa que é muito importante no acesso axilar ou no acesso subclávio é você saber se existe um acesso cirúrgico prévio, um enxerto mamário DA prévio. Quando a gente tem enxertos mamários DA prévios ou utilização da mamária como ponte, a gente deve tomar muito cuidado em artérias que são menores que 8 milímetros, porque você tem possibilidade de ocluir esses enxertos. Então, a literatura fala que em artérias grandes, de 8 milímetros para cima, não há problema. E uma tática importante é, durante a punção, depois você fazer logo uma arteriografia para ver se existe fluxo. Passando depois do enxerto, você faz uma arteriografia para ver se enche uma mamária DA ou não. Se tiver uma oclusão do fluxo, deve ser retraído o introdutor e ser feito, então, toda a TAV com o introdutor retraído. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado em acessos axilares e subclávios é a presença de fibras de marca-passo. Não é nenhum impeditivo, não contraindica o método, mas você deve tomar muito cuidado, principalmente quando existe fio de marca-passo passado, tá? Isso tem que ser visto em muitos casos. Outro acesso que a gente vai falar é o acesso transaórtico direto, um paciente sem possibilidade de acesso femoral ou subclávio, tá? Ele é feito com uma mini toracotomia anterior no segundo espaço intercostal, como vocês estão vendo. Ela é menos invasiva e tem um melhor ângulo de todos os acessos. A grande desvantagem é que tem um pequeno espaço entre o tolutor e o anel aórtico. É possível fazer também por mini estenotomia superior, só que é um acesso muito mais invasivo e mórbido para os pacientes. E o que contraindica o método são as aortas em porcelanas e placas ateroscleróticas na porção anterior da aorta ascendente para esse método. Por que eu estou falando do ângulo em relação à anulação do ângulo aórtico? Se você for ver no diagrama logo da sua direita, é estritamente reto, praticamente não tem ângulo. Você desce diretamente no ângulo aórtico. O grande problema do método é que o introdutor vai estar posicionado apenas a 2 centímetros da borda da aorta ascendente. Isso deixa o operador com uma limitação de espaço
para a liberação do dispositivo. É um acesso fácil de ser feito cirurgicamente de forma vascular, mas o implante também tem que ser feito com um operador que tenha uma experiência grande desses pequenos anéis. Como eu falei, o acesso à mintoracotomia anterior direita no segundo espaço, ela é menos invasiva, tem o melhor ângulo, tá? A desvantagem é o menor espaço no introdutor quando é ósseo, como eu havia falado. A liberação tem que ser feita cautelosamente, você tem um bom plano de artrografia, uma liberação controlada. E outro acesso importante é o acesso transcarotídeo. De todos esses aí, a preferência é pelo transcarotídeo esquerdo, tá? De todos os acessos, ele é o menos realizado, tá? Ele geralmente é realizado com as femorais subclaves e aórticas não são possíveis, tá? Para uma calcificação intensa ou um ângulo distorcido da subclave. A grande desvantagem, sem dúvida, é o risco de AVE. Tá? Isso deve ser bem suscitado com o paciente e realmente é o que limita o método. Tá? Ele tem um bom controle arterial, fácil acesso e bom ângulo de ataque. O grande problema é o risco de AVE. E aqui a gente tem um acesso transcaval, que é feito por punção venosa e também com uma punção arterial, que você consegue, então, com o fio guise, né, fazer um alvo e conseguir fazer essa perfuração. Consequência, depois capturado, você avança o snare para cima, passando o fio guia por depois de um catéter, e na sequência de realizado todo o procedimento de TAV, você faz uma imagem, consegue localizar bem o local e deixa um amplatz, deixa um plug ali para selar. Outro acesso também muito realizado no passado, hoje um pouco realizado, mas ainda é factível, é o acesso totalmente anterógrado, o acesso transapical, que é um acesso feito por uma janela cardíaca, uma miocárdica. Ele é um acesso mais invasivo, tem uma maior morbidade já documentado em meta-análises para 30 dias e um ano, com a maior morbidade do paciente. O melhor suporte do dispositivo nesse acesso, porque você está a um curto espaço do ângulo aórtico, tá? Tem um excelente ângulo, porque é um espaço reto. Tá? A grande contraindicação desse método é a função ventricular esquerda debilitada e é feito com incisão no quinto e sexto espaço por uma minitoracotomia. Tá? A minha ideia aqui foi falar de forma breve de todos os acessos que a gente tem possibilidades atualmente para fazer uma TAV. Existem outros acessos vasculares que são interessantes, acessos hoje que estão sendo desenvolvidos muito na área da vascular em relação à artéria axilar. Hoje em dia, a gente tem conseguido fazer dispositivos de até 12 ou 14 frentes por via transaxilar com o uso de perclose, mas usando uma técnica para os T-branches, né? Os T-branches em artérias axilares menores de 7 milímetros. Então, eu acho que logo isso vai chegar nos dispositivos de TAV, a gente vai conseguir fazer alguns acessos alternativos, se não todos, de forma percutânea, tá? Eu agradeço muito a atenção de todos, parabéns a Fábio, parabéns a Milton, todo mundo que teve a oportunidade de participar do acesso. Beleza, Patrick. Boa apresentação. Pessoal, agora eu vou abrir para todo mundo que queira comentar alguma coisa a respeito do tema. Patrick, excelente apresentação, viu? Eu só complementaria com mais um acesso aí que foi, na verdade, o primeiro acesso utilizado para se fazer uma TAV pelo Dr. Cribier na França, que é um acesso anterógrado por via venosa também e punção transeptal. Então, o criador da TAV, né, ele entrou pelo átrio direito, fez uma punção no septo interatrial, caiu do átrio esquerdo, passou pela válvula mitral e entrou no VE, cruzou a válvula aórtica anterogradamente do VE para a aorta e implantou, fez o primeiro implante do TAV. Né? Isso com um dispositivo de 24 frentes, como o Patrick bem disse. Então, esse acesso, em alguns casos extremos, né, a gente pode pensar, houve um caso de Mateus, em outra instituição, que a gente chegou a pensar em fazer isso,
e acabamos utilizando um outro acesso em que o cirurgião vascular interpôs um conduíte, né, da ilíaca para a femoral, e a gente funcionou por ali e foi super bom também. Então, são várias opções, e aí a equipe da cirurgia vascular versátil como a de vocês pode nos dar, né? Com relação a esse caso específico, foi nosso primeiro caso de subclávia, certo? Eu particularmente achei espetacular o acesso, né? E aí não canso de parabenizar vocês, Milton, pelo acesso, né? Uma subclávia que era pequena, se vocês lembrarem da foto que Milton mostrou, né? Parecia mais uma braquial do que uma subclávia, né? E realmente depois que a gente conseguiu passar, a TAV foi super tranquila, né? Foi super tranquila. Então, um acesso muito bom. E por que nós escolhemos diretamente, né? Chegamos a discutir com o Patrick antes da gente fazer uma dilatação das ilíacas, né? Tentar ir via transfemoral. É possível que a gente conseguisse também, né? Mas daí, se a gente não conseguisse, a gente ia ter que mudar toda a dinâmica da sala, mudar o posicionamento dos operadores, né, que na subclave é bem específico, ia prolongar muito tempo de procedimento, e nosso feeling, nossa impressão era que nós conseguiríamos fazer bem pela subclave, e foi a impressão acertada, né? Então, essas foram as minhas considerações aí. Fábio. Oi, Fabrício. Pode falar, Fabrício. Tudo bom? Só parabéns aí pelas aulas, foi muito legal. Eu queria saber o seguinte, lá em talvez 2009 ou 2010, um pouquinho antes, o Januário fazia, não sei se vocês já fizeram, você, Júnior, Matheus, uma prótese transapical da Braille, né? Fazia uma toracotomia mini, fazia a punção e depois fazia a rafia. A prótese era muito instável, era um 26 ou 28 frente. E se passava isso transválvula. Não sei se vocês já fizeram algum caso desse lá atrás. E qual a experiência com essa prótese? Se ainda existe, não sei se ainda faz isso assim, acho que não deve fazer mais com esses dispositivos melhores e com um perfil menor, né? Exatamente. A prótese da Braille, ela só tem essa apresentação transapical, né? Eles estão desenvolvendo um sistema de entrega transfemoral, mas acho que ainda não está no mercado, está ainda em estudo. E eu, particularmente, nunca usei nenhuma Braille, e não tenho experiência também com outras próteses no acesso transapical, né? Só vi fazerem. É um acesso que está mais associado à morbidade e uma evolução desfavorável, né, no pós-operatório. E eu acho que é um acesso de exclusão mesmo, quando a gente não tem nenhuma outra via vascular, né? Que não sei também se não é algo que a gente não possa pensar com mais vezes, com maior frequência, porque me corrija se eu estiver errado, muitas vezes você encontra uma situação de doença periférica, como a gente vê nesse paciente lá na femoral, a gente vai ver na subclávia, né? Ou eu estou errado? Com alguma frequência, acho que a gente vai ver nos dois lugares, né? Então, acho que esses acessos transapical ou transaórtico, como o Patrick comentou, né? A gente tem que realmente pensar com maior frequência, botar na mesa, né, como opção, mas lembrando que eles, principalmente o transapical, eles podem estar mais associados a uma evolução mais desfavorável. Beleza. Mais alguém? Matheus? Não, Milton, gostaria de parabenizar vocês, né, pela sessão e por essa excelente revisão de Patrick, né? E, assim, os acessos alternativos, eles são uma terapia necessária para diversos casos e diversos casos desafiadores. Acho que a impressão que eu tive, Fábio foi bem preciso aí na descrição desse caso específico, e a sensação que nós tivemos em sala, eu acho que você comentou isso também,
até para a subida do cateter diagnóstico, do cateter de pigtail que nós utilizamos por baixo, né? A gente teve uma certa dificuldade para vencer aquele embrenhado ali, aquele emaranhado de células ali dos estentes que estavam ali nas ilíacas, né? Então, eu não acho que, assim, eventualmente nós conseguiríamos o acesso por ali, mas acho que teríamos mais dificuldade do que o que foi feito, né? Assim, efetivamente foi realizado. E foi um procedimento que, como o Fábio mesmo comentou, foi a realização da TAV foi lisa, né? Assim, o procedimento ele se resumiu mesmo a oferta do vaso por dissecção, que foi muito bem feita, muito bem realizada, de maneira muito objetiva e pouco traumática e tudo mais. E acho que foi a decisão mais acertada para esse caso. Tem outros acessos também, que o acesso transcaval, né, que algumas pessoas estão fazendo, né, a questão da abordagem pela carótida, principalmente a carótida como esquerda, que uma reta só para o acesso, para a abordagem do ânulo valvar aórtico, né, que também está sendo muito realizado. E eu acho que a decisão individualizada ela é fundamental e essa interface, essa relação com a cirurgia vascular, ela é necessária em uma quantidade significativa dos casos. E a impressão que eu tenho é que isso é que é realmente o verdadeiro conceito de heart team, né? Assim, essa interação adequada em sala com especialistas que tenham expertise em abordagem endovascular, como a equipe de vocês, e essa interação é que realmente é a essência do que nós chamamos de heart team no contexto de tratamento de terapias transcatéter, né? E parabéns aí a todos vocês pela sessão. Miltinho, só uma consideração aí, se a gente for pensar no acesso transcarotídeo, né, quando não tiver outras opções, a carótida tiver possível de ser acessada, aproveitando a presença do ilustre Dr. Drayton, que está aí, não sei se ele está dormindo, a gente precisa fazer uma avaliação boa ali da circulação cerebral, né, das comunicantes posteriores, anteriores, porque se você oclui temporariamente a carótida de um lado, a outra tem que dar conta, né, da circulação cerebral. Então, acho que na angiotomografia, como o Patrick disse, que é imprescindível para a TAV, nesse caso específico, se for utilizar o acesso transcarotídeo, a gente tem que subir essa avaliação para a circulação cerebral também, né? Eu acho que ele está dormindo. Drayton? Deixa eu ver aqui. Sem dúvida nenhuma, Fabão. Precisa saber... Rapaz, botaram ele no sinuca de bico aí. Sinuca de bico, né? Alguém mandou uma mensagem de casaco. Jogou pesado aí com o professor Alexandre Drayton. A gente precisa saber como é que está realmente o polígono, se tá, todas as comunicantes estão preservadas. Se tem, a maioria das vezes você tem algum grau de polígono incompleto, só que nada não é determinante para que você faça uma oclusão temporária do lado contralateral. O que particularmente me preocupa mais com o acesso transcarotídeo não é nem necessariamente a capacidade de manutenção da perfusão cerebral pela carótida contralateral, e sim a presença de aterosclerose no arco aórtico. E ele, a despeito de ser relativamente pouca, tinha. Então, esses procedimentos de canalização, manipulação de arco e de troncos supraórticos têm um risco não desprezível de embolização. Tudo bem que, eventualmente, você vai estar sempre clampeando o vaso para poder passar, mas eu acho que o aterembolismo me preocupa mais do que necessariamente a capacidade de perfusão contralateral. Mas é uma alternativa, se ele se deparasse com uma subclávia muito ruim, muito tortuosa,
estenótica, né? Poderia ser uma alternativa. Miltinho, eu tenho uma dúvida que eu queria saber a opinião de vocês, né? Numa situação hipotética em que nós tentássemos por baixo nessa situação aí, havendo a dificuldade ali da passagem do instrumental e do sistema introdutor da prótese, né? Essa prótese ela tem uma característica porque ela é inline, então o introdutor ela sobe junto com a prótese. E em outras situações também de outros sistemas de entrega, qual seria a estratégia caso eventualmente nós tivéssemos dificuldade para passar ali do ponto de vista endovascular? Existem alguns cenários, né, que eu já vi, casos anedóticos de pacientes que têm limitação por redução do diâmetro, por lesões calcíficas e anelares em diversos pontos limítrofes, como o caso dessa paciente que o Fábio citou, que nós fizemos em outro serviço, de eventualmente você tentar fazer um tratamento endovascular. Eu já vi descrições de você entrar com um stent recoberto, um Viaban, e pós-dilatar esse stent para você esgarçar a média adventícia do vaso ali e tentar ver se consegue subir após a pós-dilatação de um stent recoberto. Qual a impressão de vocês a respeito dessas estratégias endovasculares em acessos críticos, né, como é o caso desse paciente e de muitos outros? No caso da gente tentar insistir pela femoral, obviamente que a gente poderia fazer uma angioplastia para poder ver como é que se comportaria. Acredito que mais do lado esquerdo, porque o lado direito você tem vários níveis de stents. Mas numa situação de que a gente realmente precisasse atingir um tamanho significativo, a ideia de você colocar um stent recoberto para você ter segurança em relação à ruptura do vaso e proteção até da malha do stent em contato com o sistema de delivery é uma alternativa válida. E você percebe que está se cada vez utilizando mais na literatura o stent recoberto para doença oclusiva. Mas é difícil porque, retrospectivamente, a sensação que a gente tem é que o ato decisório foi muito bem feito. A gente respeitou as limitações que o territorial ortolíquido tinha, procurou uma alternativa. A alternativa da subclave é basicamente a segunda escolha. Então, você tem a punção da femoral, a dissecção a punção da femoral, se não for possível, você tem o acesso cirúrgico, né, à subclave, e você chegou no plano B e o plano B estava apto. Então, a gente tem esses detalhes que você lembrou bem sobre o passo a passo do procedimento. Com a navegação de apenas um catéter diagnóstico, você já encontrou algum grau de resistência ou dificuldade para poder passar, justamente naquele ponto em que tem uma estenose, uma fratura acho que foi da ilíaca esquerda, não foi do lado esquerdo que você passou? Foi do lado esquerdo, né? Isso, foi do lado esquerdo. Então, cada vez que a gente percebe tudo isso e como a coisa fluiu e como foi o resultado final, a gente tem a sensação de alívio, de que a gente raciocinou bem, de que a decisão foi correta, etc. Mas fazendo um exercício, existiriam esses passos: angioplastia simples, a possibilidade de colocar um stent recoberto e supradilatar, pensando em insistência no território ilíaco ainda. Patrick? As colocações interessantes aí de Matheus. Eu sou adepto da técnica sempre mais simples, mais complexo. Eu acho que a angioplastia com balão com acomodação é a primeira coisa que a gente faz, né? A segunda coisa que eu tentaria, eu sou fã da técnica, é a técnica do varal. A técnica do varal te dá um suporte absurdo para você subir com qualquer dispositivo, tá certo? Quando você encontra alguma limitação a isso, essa técnica que você falou, que na verdade seria, entre aspas, seria um balão, um stent recoberto para você sobredilatar. O ideal aí que seja feito não com Viaban, porque ele é autoexpansivo, e sim com um balão expansivo que você consiga acomodar diâmetros maiores. Então, você consegue um BBX de 11, chega até 16, conseguir dar um conduíte para você conseguir passar. É uma opção, tá certo? Não é minha primeira opção. Eu acho que quando a gente trata estenoses com outros stents e tudo mais, às vezes a gente
resolve um problema e cria um outro problema na frente. Então, eu penso da seguinte forma, acho que a coisa mais simples, uma acomodação com balões proporcionalmente maiores, na sequência a técnica do varal. Se a gente não conseguir isso, aí a gente partiria para essas técnicas sobre dilatações com estudante revestido. Aí seria o balão expansivo. Beleza, pessoal. Acho que já passou até de 1 hora de sessão. Não sei que alguém tenha mais algum comentário. Maurício, queria fazer mais alguma consideração? Negativo, Milton. Só agradecer aí a oportunidade de participar da sessão. Estou à disposição sempre que precisarem, viu? Muito obrigado pelo convite. Valeu. Pessoal, assim, quem agradece somos nós, né? De vocês de poderem participar da nossa sessão, compartilhar suas ideias, né? Todo o processo desse caso. Acho que foi um caso vitorioso, é um caso que a gente acaba se orgulhando, a gente percebe que cada pessoa que participou do caso, desde do ato mais simples até todo o acompanhamento, fica orgulhoso do desfecho, da forma como que a equipe interagiu, como todo mundo quis o melhor e buscou o melhor e teve atenção e zelo para poder fazer o melhor. E isso deixa a gente muito feliz e otimista de como a medicina está caminhando no nosso serviço e está avançando, e a gente percebe que nós estamos com pacientes cada vez mais complexos. E quando a gente olha para trás, há 10 anos, é impressionante o salto de complexidade que a instituição está tendo e como a gente está tendo que lidar com cada vez mais fatos novos, alternativos, mas utilizando o que já tem sedimentado de experiência clínica, de literatura, para poder tomar a melhor decisão. Então, muito obrigado pela participação de vocês. A gente da Vascular fica muito feliz quando vocês confiam na gente e chamam a gente para poder participar desses casos, e a gente está integralmente à disposição. Valeu, pessoal. Obrigadão. Maravilha, Milton. Grande prazer, viu? Boa noite. Excelente sessão. Boa noite a todos.